Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, você pode sentar. Os amados irmãos aqui do Ministério de Música, muito obrigado por sua atenção. Obrigado pelo irmão tecladista ali. Glória a Deus. Vocês viram aí, irmãos? Esse tecladista vai surpreender a muitos. Glória a Deus. É assim que começa. E, Ricardo querido, nunca despreze os pequenos começos. Isso aqui só foi um pequeno começo. Eu me lembro quando a Bia estava aqui tocando, mais errava do que acertava. Hoje, ó, vocês estão vendo a Bia como está, não é? E é assim que é, né, irmãos? A oportunidade dada, o irmão vai e faz, e isso glorifica por demais o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu quero até já desafiar você. Não sei se eu posso falar um desafio. Um negócio meio forte, né? Mas eu vou desafiar a si mesmo. Anota aí o que você puder. Se você conseguir anotar alguma coisa, uma frase que escapuliu, alguma coisa que saltou, anota aí, tá bom? E também desafio você a ouvir essa ministração, porque você consegue entender um filme quando você vê ele pelo menos umas 3 vezes. Aquela cena ali que você não entendeu direito, você vê de novo, mas rapaz, olha aí, o Titanic batia numa parede de gelo, não é? Foi depois de 3 vezes que a gente entende que o Titanic bateu numa parede de gelo. Uau, irmão, vocês não vão falar nada? E é assim. Então, eu quero que você não se desconecte. Esteja atento. E eu, durante o dia, meditando nessa ministração, aproveitando que o servidor lá da minha empresa resolveu dar uns piripaques desde segunda-feira. A gente não tem internet. Hoje em dia, os tempos que a gente trabalha sem internet é difícil. Então, aprove o Senhor, até porque nesse tempo que não teve internet, eu não trabalhei direito. Deu tempo mais do que suficiente para eu estudar um pouco a palavra, para trazer-lhes uma ministração na noite de hoje. O tema que eu coloco para você tem a ver com a imagem que a Bia vai colocar aí para a gente. Já está aí? O que vocês estão vendo aí? Uma abelha. Ela pica ou morde? Boa, né, irmãos? Ela pica, né? Uma picada de inseto. Ela é um inseto. Pequenino por demais. Dos presentes aqui, quem já foi picado por uma abelha? Acho que todos, né? Só te pergunto, dói ou não dói? Às vezes você fica com tanta raiva que esmaga a coitada e ela já vai morrer. Mas você esmaga, a ira acende. Mas você já parou para pensar que é o único poder que ela tem? É aquele ferrão? Em vias de você, talvez, com a sua mão, prendê-la. E ela precisava se livrar da sua mão. E o que ela vai fazer? Ferroar você. Você está me entendendo? Ela vai ferroar, é o poder que ela tem. E a ministração de hoje tem a ver com isso, com essa frase. Poder, anote aí, o primeiro, ó, poder provoca poder. Poder provoca poder. Você entende isso? O poder que você tem para encurralar essa pequenina abelha, esse insetozinho ali na mão, ou pressioná-la
contra alguma superfície, ela vai fazer de tudo para sair daquele enrosco. Ela vai morrer, mas ela vai te ferroar, até você tirar a mão. Ou você respeitar a colmeia e não atacar a colmeia. Uma 5, 6 dessa bota qualquer marmanjo de 150 quilos para correr. 5, 6. É o poder que esse insetozinho tem. Porque estão vindo contra a colmeia, contra a rainha, contra os demais habitantes daquela colmeia. Então ela precisa fazer algo, alguém precisa dar a vida. Isso é muito natural na vida de um inseto. Talvez não seja nas nossas vidas como humanos, mas é natural para eles. Porque o poder que estão colocando sobre eles, estão fazendo com que eles também, os insetos, façam a mesma coisa. É um poder provocando poder. Deu para você entender? Pegou? Então tá bom. Então começa por aí. Caio, o que está acontecendo aqui? É o poder. Então tá bom. Então, acho que você já viu essa frase, né? Se não viu, ouviu de mim agora há pouco. Que poder provoca poder, tá? E eu pergunto a você, é uma frase que tem um quê de verdade? Ou é mito? Ou é verdadeira mesmo? Não é? Há quem diga que essa frase não é tão verdadeira como ela parece ser verdadeira. Pois quem tem o poder tem exército sobre alguém, e este alguém não tem como rechaçar esse poder que está sendo desferido contra aquela pessoa, ela vai fazer alguma coisa. Vamos imaginar aqui uma cena totalmente hipotética, mas que acho que você, como mulher, jamais ia deixar isso acontecer com você. Mesmo que você fosse pega de surpresa. E não estou desejando isso a nenhuma de vocês, pelo amor de Deus, irmãos, é só uma hipótese, ok? Caso você fosse pega por um maníaco e fosse conduzido a um beco escuro e você visse a possibilidade que está acercando você como vítima ali de ser estuprada, o que você faria? E exercer todo o poder que você tem para sair das garras daquele maníaco, daquela pessoa. O poder que aquela criatura está desferindo contra a sua vida. E você vai fazer de tudo. Então há quem diga que essa frase é a mais pura realidade, pois só saberemos de fato o poder que nós temos é quando alguém nos ataca. Só nesse momento, irmãos. Até então, você talvez esteja tão calmo e tranquilo, que nem aquele louvor, calmo, sereno e tranquilo. Ok? Então você nem sabe que você tem uma força fenomenal, uma indignação ferrenha, e que vai desferir, obviamente, o seu poder, o poder que estiver sobre a sua tutela ali, para sair daquele enrosco, não é? Então é uma mais pura verdade essa frase, se analisarmos nesse ângulo. Quando alguém tenta exercer poder sobre nós e tenta nos subjugar, só aí que perceberemos o quanto também podemos ter poder. Mesmo semelhante à abelhinha que vocês viram há pouco ali. Ela vai morrer, porque quando ela solta o ferrão, parte do intestino também vai. E ela vai morrer. Mas que você soltou, soltou. É o que vale, é o que importa, é o que está em jogo agora. Soltou. Não soltou? Soltou, claro que soltou. É uma questão bem simples, irmãos, e que retrata esta temática. É o exemplo dessa pequena e inofensiva abelha, que nós só saberemos o poder que ela tem
quando nós tentarmos aprisioná-la. E debaixo dessa dinâmica, nós precisamos compreender essa frase, poder. As dinâmicas de poder, o que é isso? Em muitos casos, eu estou lendo aqui, tá? Não é nada decorado não, porque a gente não tem nem como decorar tanta coisa assim. A cabeça é grande, mas não tem tanto espaço para decorar tantas essas coisas, né? Então, as dinâmicas de poder. Em muitos casos, aqueles que possuem poder têm maior acesso a recursos, influências, alianças, e o que frequentemente nos ajuda a acumular ainda mais poder. Isso é clássico. Quando uma pessoa olha a outra e fala, esse cara é um cara poderoso, essa mulher é uma mulher poderosa, essa empresa é uma empresa poderosa. Por quê? Porque na dinâmica de poder, é porque ela tem recursos, influências, alianças, e faz com que ela projete-se com poder, faz com que esse indivíduo tenha poder sobre os demais. Ok? Então, para entendermos dinâmica de poder. Poder também, como competição e domínio, é a concentração de poder que pode levar outros a tentarem conquistar e equilibrar essa balança, criando uma resposta do tal que nós chamamos que poder provoca poder. Então, poder também está envolvido naquela esfera de competição. Daqui a algumas horas, vai ter um embate aí, futebolístico, de dois times ruins, que só, mas são finalistas, né? Fazer o quê? São finalistas do campeonato, e vai ali a melhor contratação contra a melhor contratação, na esfera de um e de outro. Não vou falar o nome do time, não adianta, não vou falar, para não dar propaganda para esse povo. Principalmente um preto e branco, meu Deus, tá certo? Então, meus amados, estão ali competindo para saber quem tem o melhor ataque, a melhor defesa e, consequentemente, quem vai sagrar-se campeão. Também tem a história e política. A história nos mostra que nações poderosas, como, por exemplo, a dos Estados Unidos, têm líderes frequentemente que atraem alianças ou rivalidade, intensificando ali o jogo de poder. Então, você dá para entender o que é poder no nosso presente século. Desde que o mundo é assim. Desde que o mundo é dessa forma. Domingo pela manhã, o pastor falando sobre uma ministração muito interessante. Tirei grandes lições da ministração dele de domingo de manhã. Sugiro a você que não esteve aqui domingo de manhã, se puder ver. Ele fala sobre aquele embate de Golias e Davi e Golias, e mostra o quanto esse camarada gigante Golias, ele investiu o seu poderio de estatura e poder bélico contra Israel, durante 40 dias afrontando aquele povo, irmãos. 40 dias. E ininterruptamente ele ia ao campo e perguntava se tinha algum homem para lutar com ele. Note que isso estava mexendo com o brio de Israel. E ninguém se prontificava, ao ponto do rei estar em tão desespero, que aceitou um garoto de 17 anos fazer a vez ali, para tirar pelo menos o opróbrio, a vergonha que eles estavam. E o garoto de 17 anos, não, rei, não fique chateado, não se desfaleça por isso, porque eu vou lutar contra esse cara aí, eu vou lá fazer alguma coisa. Talvez o rei, ganhando tempo, vai lá, a gente vai ganhar algumas horas, amanhã ele está de volta, você não vai ganhar mesmo? Fazer o quê? Vai lá, pelo menos a gente mandou um representante. Não é isso, irmãos? Aquele poder estava sendo desferido contra Israel, contra o exército israelense, contra o exército de Israel, contra o próprio rei, contra uma nação inteira, e ainda contra o próprio Deus. Vocês entendem, irmãos, que poder é algo assim, que quem tem poder sobre quem não tem, terrível, domina mesmo, ok?
Então, o conceito de poder pode ser interpretado de diversas maneiras, como capacidade ou habilidade, como autoridade e influência, como energia e força, e até mesmo como um significado filosófico e simbólico, que na filosofia e literatura diz que poder é tratado como um conceito abstrato, explorando a natureza da autoridade, controle e liberdade, e muitas das vezes ligado à ética e moral. Então, para nós entendermos esse conceito de poder, irmãos, nós precisamos recorrer à palavra, e é isso que eu peço a você que faça agora, 2 textos da palavra, onde nós vamos nos basear nele, sediar-se nesses 2 textos, e tentar colocar para você aqui, o quanto você precisa entender esse conceito de poder, e verificar que você não é uma coisinha, um bichinho de Jacó, miserávelzinho, sem nada, inhozinho. Não, você é filho de Deus, filha de Deus. Você não é uma coisinha qualquer, não. Não traga isso para você. Eu não posso contra esse grandioso exército, eu não posso contra essa grandiosa empresa, eu não posso contra essa pessoa que é poderosa, eu não posso, a minha família é a menor de todas Israel, e eu sou o menor dos menores, o menorzinho, lá o último da fila dos meus irmãos. Pelo amor de Deus, irmão, para com isso aí. Se levante na força do Senhor, diga a você mesmo, vamos lá, ainda que você esteja tremendo e com medo, mas vamos lá. Você sabe que a pessoa com medo faz coisa, né, irmãos? Ainda que você esteja com medo, eu esteja com medo, mas vamos lá. Não podemos desfalecer nesse momento. Então vamos lá. 1 Coríntios, esse é o primeiro texto, capítulo 10, versículo 4 até o 6. Vamos fazer essa leitura aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 até o 6. Colocado uma base o que é poder, agora a gente vai para o que interessa. O que eu e você estamos fazendo aqui. Tomando instruções para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para nos posicionarmos em Deus e lutar a batalha conforme o louvor da harpa. Ser valente na batalha contra o mal, ser valente. Não é não, Marcos? Isso aí. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 6. Está dizendo aqui o texto: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. As palavras-chave que eu tiro desse texto estão no versículo 4. Eu quero falar com você sobre o tipo de arma que a gente luta. E elas não são carnais. Você não precisa nem levar ostensivamente uma arma pendurada, mostrando o volume dela e etc e tal. As suas armas, as minhas armas, as nossas armas, elas não são carnais. Não é um pedaço de madeira, um taco de beisebol. Não é uma pistola de 13 tiros. Não é um revólver Magnum .44, poderosíssimo. Não é um rifle, não é um fuzil, não é uma granada. Ela não é carnal.
elas não são carnais. A palavra de Deus intitula que a arma da nossa milícia é poderosa em Deus, para a destruição de fortaleza. É mais falando e dialogando do que qualquer outra coisa, mais dizendo palavras de oração do que qualquer outra coisa, mais declarando do que qualquer outra coisa, meus irmãos. No caso de Davi, ele só usou aquela funda, porque era a arma que ele tinha naquele momento. Mas a velocidade do braço de Davi, com uma pitadinha de graça, direção, acerto, quando aquela funda foi disparada, irmãos, não sei quanto por hora foi, provavelmente uns 500 quilômetros por hora, não sei, não dá para fazer essa mensuração, eu ainda não achei estudo que o faça. Eu só sei dizer que esses dias eu estava vendo um vídeo de um fundista jogando uma funda, é uma pancada muito bem dada, e foi na testa, entre os olhos, a Bíblia diz, mas não foi suficiente para aquele cara cair morto, ele só caiu atordoado. Note que a arma que Davi usou foi aquela funda, e a munição foi a pedra, mas essa velocidade empreendida no braço, que foi o plus para acertar aonde tinha que acertar, e com a velocidade que precisava acertar, para que aquele cara, grandão que ele era, acertasse, aliás, caísse e fosse morto pela própria espada, por mão de Davi. Vocês notem, meus irmãos, que ali tem um sobrenatural. Ainda que ele usou uma pedra, ainda que ele usou uma funda, mas é o sobrenatural que imperou ali. E é isso que eu e você precisamos entender, que as armas, não adianta você estar armado, talvez até desarmado, você é muito mais bem armado, porque você está armado com a sua boca, armado com a palavra, armado com as declarações, armado até mesmo com as orações que você faz. Você consegue paralisar um efeito, você consegue paralisar a ação do inferno, a ação do diabo. Vamos para o segundo texto. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20. O texto ele fala, Paulo escrevendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos, olha, novamente, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar.
esse texto da palavra de Deus já nos começa a nos dar uma orientação para que eu e você se fortaleça no Senhor. Ao sair de casa, por incrível que pareça, amados, eu recebi uma informação da parte de Deus. Acho que você já teve esse tipo de questão com você, onde Deus fala com você. Deus fala com você ou não fala? Mas fala mesmo? Como é esse negócio de Deus falar com você? Uns diz que é através de um sonho, através de uma palavra, outros são audivelmente, como se alguém falasse com você mesmo. Outros é uma palavra, outros é uma informação, e N maneiras de que Deus fala com a gente. E eu recebi uma informação, não foi durante o curso do estudo que eu fiz dessa ministração, mas foi agora, se preparando para já vir para a igreja. Onde Deus falou comigo, classicamente, que nós crentes, estamos dentro de uma batalha, e você não tem como ignorar isso. Ainda que você não conheça o Evangelho direito, eu quero que você entenda que você está numa batalha, e não tem como você ignorar essa verdade. Só existem dois tipos de pessoas na face dessa terra: os que receberam Jesus por seu único e suficiente Salvador e faz parte do reino de Deus, aqueles que não receberam e ainda não faz parte desse reino de Deus, e que ele é atacado diuturnamente, assim como nós também somos atacados, mas só que o ataque que nós recebemos, a gente consegue êxito na maioria deles, porque nós somos assistidos por Deus, e as pessoas que não têm essa assistência, elas são presas fáceis para o diabo. O diabo faz, de verdade deles, irmãos, chacoalha, é como chacoalhasse um papel, jogasse para cá, jogasse para lá, faz o que quer e bem entende, porque elas não têm o entendimento nem do que está acontecendo com ela. Elas entendem que aquilo é uma maré de má sorte, elas entendem que aquilo é uma dificuldade que está sobre a vida dela, e na verdade eu e você, que é conhecedor da palavra de Deus, sabemos que essa pessoa está sofrendo um ataque das trevas. O inferno está quase que todo ali contra a vida daquela pessoa, e nada do que ela faz dá certo, mas ela não consegue entender isso. Só esses dois tipos de pessoas que existem, e a partir do momento que esse segundo tipo de pessoa passa a conhecer a palavra de Deus, e ela aceita, e ela vem para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra de Deus, ela passa a ser protegida, através do entendimento que ela passa a ter da palavra, através até mesmo do auxílio entre nós, irmãos aqui, que é o que mais a gente faz. Se eu sei que essa amada irmã Michela está com algum problema, e ela ventila isso para mim, ela fala isso para mim: pastor, eu estou vivendo um momento tão difícil, e eu vou pegar junto com ela em oração. Serão duas pessoas, talvez a igreja inteira, em favor dela, em algum espectro daquilo que ela está vivendo, para ajudá-la a vencer esse momento difícil, esse ataque do inferno sobre ela. Você está vendo? Até quando você consegue entender isso e vem para o reino do Filho do seu amor, você vai receber todos os aliados possíveis e imagináveis, tanto desse quartel como de outros quartéis que existem, que nós podemos nominar, as igrejas são quartéis. Em qualquer lugar do mundo, eu diria, é um reino gigantesco, com uma cooperação gigantesca entre si, entre os seus soldados. Mas uma pessoa que não tem esse conhecimento, irmãos, ela só apanha diuturnamente, com enfermidades, com perseguições e com tantas outras coisas que a gente sabe que é a ação do inferno sobre a vida dela. E o que foi que Deus disse a você então, pastor? Deus disse, irmãos, que a maioria das batalhas que nós travamos, nós não estamos perdendo no conjunto dela. No conjunto dela a gente é até exitoso, a gente tem muito êxito como igreja, como conjunto, como pessoas, tá? Como membros dessa organização chamada igreja.
A gente tem até grandes vitórias. Mas Deus foi muito enfático comigo que eu e você perde muitas batalhas no individual. Individualmente falando. Quando você acha que pode e não pode, quando você poderia chamar reforço e não chama, quando você poderia ventilar isso a um irmão e você não faz, quando você poderia solicitar até mesmo aquelas irmãs do coque, elas mesmas, aquelas que cantam aquela música, dá-lhe bicuda na cara do cão, essa aí mesmo, poderia até chamar essas irmãs aí, mas não chama, fica quieto, tenta vencer a batalha você sozinho, e você perde feio. E eu vou discorrer aqui, com a graça de Deus, sobre Efésios capítulo 6, e Paulo, ele tomando esses dois textos que eu disse para você, tanto de Coríntios, 1 Coríntios, como Efésios capítulo 6, ele toma por base, irmãos, questões do dia a dia do Império Romano. Deu para você entender? Paulo, ele pega como pano de fundo questões do dia a dia do Império Romano. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, como nós lemos, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O que Paulo estava querendo dizer aos irmãos de Corinto? Que quando eu luto uma peleja, se eu não tomar uma atitude de destruir fortaleza onde o diabo se esconde, ele sempre vai ficar me prejudicando, me amolando, caindo sobre mim todas as vezes, porque todas as vezes que eu sou perseguido, eu boto ele em retirada, eu corro com ele da minha casa, eu corro com ele do meu trabalho, eu corro com ele do meu relacionamento, ele vai e se esconde aonde? Atrás da fortaleza que está erigida ali, ó. Aí você continua a vida. Daqui a pouco ele, tcharam, cheguei. E começa de novo a patifaria, e começa de novo a prejudicar você, começa de novo a trazer meios para deixar você atônito, e você novamente empreende aquela peleja. Sai capeta, sai diabo, sai Satanás, sai para lá, sai de retro, some da minha frente, desapareça dos meus negócios, tira suas patas sujas, eu não aceito, tudo bem. E o que ele faz? Sai de novo. E fica, vou usar uma linguagem aqui, que o povo gosta de usar bastante, fica muqueado, mocosado, escondido. Já viu essa frase, né? Por quê? Porque eu e você não foi lá destruir a fortaleza. Onde ele se esconde? Paulo trazendo isso aos irmãos de Corinto, ele estava dizendo o quê, amados? Ele estava trazendo um pano de fundo dos grandes prejuízos que Roma estava tendo com o ataque de piratas. Roma estava tendo um prejuízo gigantesco. Toda embarcação que passava por um determinado termo, vinham esses piratas, atacavam a embarcação, roubavam tudo, pilhavam tudo e corriam para onde? Para algumas ilhas onde era o refúgio e fortaleza desses malfeitores. Aí Roma toma uma decisão: olha, para que a gente se livre de uma vez por todas desses piratas, desses malfeitores, nós precisamos destruir onde eles se escondem. E só foi depois que a fortaleza foi destruída que ele se esconde. Agora, segura essa, irmãos. Chupa essa manga aí, porque eu também estou digerindo também. Se você tem algo que vira e mexe e vem contra a sua vida, some com isso, irmão. Desaparece. Eu vou usar um exemplo da minha própria vida. Eu tinha, na época,
29 anos de idade. Minha esposa estava grávida da minha filha mais nova, a Thalita. Era militar. Bonitão, hein? Magrinho, fininho. E tinha uma moça que dava em cima de mim, mas nervosamente. E ela tinha o quê? Eu acho que 18 para 19 anos. Eu tinha 29. Bem mais nova que a minha esposa. E a minha esposa fora de forma, totalmente fora de forma, grávida, o buchão praticamente na boca. E essa menina, ela investiu contra mim, irmãos, ferrenhamente, ao ponto de falar, se nós não tivermos um caso, eu não me chamo fulana de tal. Eu falei, nós nunca vamos ter um caso. E eu tinha uma escala de serviço excelente. Trabalhava em frente ao quartel aqui, de Quitaúna. E o meu trabalho era só parar o trânsito para o coronel passar às 5 horas da tarde. Só esse. Não fazia mais nada. Quem não queria uma escala dessa? Mas ali estava a mulher de Potifar. Ela estava ali, me azucrinando a cabeça. E eu já meio que, sabe, balangando. O que eu fiz, irmãos? Abri mão da minha escala, saí de lá, desapareci. E não feliz, a infeliz foi atrás de mim no quartel, saber onde é que eu estava trabalhando. Mas desaparece. Ou seja, você não precisa enfrentar o mal, fuja da aparência dele. Ah, mas eu sou crente da igreja do pastor. Eu disse outro nome do nome dele. Da igreja do pastor Raposo. Eu sou crente. Eu não posso fugir, não. Jamais. Eu vou mostrar para esse capeta quem sou eu. Não, irmão, pelo amor de Deus. Não precisa você mostrar nada. Nada. No seu trabalho, aonde quer que você vai, carona, se você não sabe lidar com esse negócio, não lida com isso. Se você não sabe lidar, pelo menos até com dinheiro, não lida com isso. Se você não sabe lidar com bebida, não aceite nem um vinhozinho, 0,5% de álcool. Não! Não aceite isso. Se você não sabe lidar, e de fato eu sei que muita gente não sabe lidar com esse negócio chamado internet, irmão, desativa todos os aplicativos, fica só com o telefone. Seja chamado de quadrado. Você não tem um WhatsApp? Você não tem Facebook? Facebook é de velho, né? Você não tem Instagram? Você não tem? Não tenho. Ué, mas você é quadrado. Sou quadrado. Porque, irmão, se a gente for deixar... Olha, Deus está falando de verdade, não só com você, comigo também. A gente perde muito tempo com isso aqui, irmãos. O meu celular, ele tem... aqui instalado, eu não sei, ele veio de fábrica, eu não sei o que foi que aconteceu nele, não fui eu que instalei isso, não. Ele me dá ali a porcentagem do meu dia, quanto eu estou vendo na internet, que eu vejo X número de tempo de WhatsApp, Y número de tempo de Instagram, Y número de tempo de... Irmão, e o tempo de oração, e a gente perde as batalhas grandes? Não, estamos vencendo, por quê? Estamos juntos aqui, né, irmãos? Vamos pegar um propósito de oração, de jejum, a igreja e tal. A igreja vence, a igreja caminha, a igreja vai para cima, a igreja alcança território, mas você individualmente, eu individualmente, como nós estamos? O que nós temos alcançado? O que nós temos ganho? Estamos perdendo muito mais batalhas individuais do que as coletivas. Foi isso que Deus falou comigo, irmãos. Propósito de oração entre eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. Não porque a igreja chamou para um momento de oração, não. É um propósito, você e Deus. Sumiu, desapareceu, irmãos. Isso era tão comum nos anos 80, tão comum nos anos 90, mas desenfreou, irmão, dos anos 2000, 2010, 2015, 2020 para frente, a coisa ficou feia. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder.
O que isso está dizendo lá em Efésios capítulo 6, versículo 10? Que eu e você precisa ter dependência de Deus. O versículo nos chama a atenção a buscar com força e coragem, e não nossas próprias capacidades. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você: quanto tempo faz que você não chora copiosamente na presença de Deus? Chorar mesmo, de soluçar e de ficar tentando buscar um fôlego. Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz que você, sabe, desabrocha a chorar por ouvir um louvor? Quanto tempo faz que você nem traz esse negócio para a igreja mais? O que é isso aqui? Um lenço. Ah, eu não vou chorar mesmo? Ah, para que lenço? Irmãos, segura aí, tem mais. Quanto tempo faz que nós deixamos Deus de lado? Não dependemos tanto dele, é a força do braço mesmo. Sabe? Aquela equação difícil lá na empresa: não, eu estudei para isso, eu sou CEO, eu fiz pós nisso, pós naquilo. Quanto tempo faz, irmãos, que a gente nem se preparar para a batalha, a gente se prepara? Amém, queridos? Esse versículo, ele antecede a uma passagem sobre a totalidade da armadura. Daqui a pouco vamos falar pela armadura especificamente. Indicando o que, irmãos? Que a força do Senhor é essencial para enfrentar os desafios espirituais. Se você não se preocupar com os bastidores da sua vida, com aquele bastidor que é só você e Deus, se você não tiver uma boa performance no seu bastidor, você vai falhar aqui, quando estiver cantando, quando estiver pregando. Por quê? Bastidor, né? Aí às vezes as pessoas ficam, preocupadas com esse momento de performance de 30, 40, 1 hora, quer falar bonito aqui. Mas você sabe quanto que quem ministra sabe disso, dessa performance? Para que a gente pregue 1 hora, a gente gasta pelo menos 10 horas se preparando, tendo certeza de que Deus quer falar naquele momento de fala seu. Ou é simplesmente você dar um Google aqui: eu vou falar sobre o quê? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Vou falar sobre cabelo. Sobre cabelo. Vou falar sobre cabelo. Dá um Google aqui, pega uma ministração pronta sobre cabelo. Irmão, nós estamos vivendo esse tipo de evangelho, sabe? Um evangelho raso. E a igreja gosta disso. Outro dia eu falei aqui, as pessoas dão muita ênfase àqueles, pregadores de auditório. Fica chamando: oh, meu lindo, oh, minha linda. Atrás de João Batista pouca gente quer ir, irmãos. Porque João Batista é muito duro. João Batista falou: quem vos ensinou a fugir da era futura, ou raça de víboras? Vivemos um tempo, irmão, onde as pessoas escolhem o que querem ouvir. Será que eu e você estamos considerando isso, fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Diariamente, cotidianamente, no nosso dia a dia, por meio de oração. E quando eu falo de oração, eu não estou falando de você ajoelhar sobre o milho, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Até mesmo dirigindo, você consegue orar. Você consegue orar. Pastor, mas eu não tenho essa palavra de oração toda, e falar: Senhor, meu Deus, meu Pai, com toda aquela entonação, sabe? Oh, grandioso Deus, cujo na presença eu estou, oh, Senhor, oh, aleluia.
Não, irmãos, não precisa nada disso. Afinal de contas, você não vai no mercado comprar lá nada, 1 quilo de carne ou 1 quilo de arroz, e você, por favor, me dê 1 quilo de arroz, aleluia, me dê 1 quilo de carne. Você não é assim, você não precisa ser assim com Deus. Você pode sentar e falar com Ele. Até vendo TV você consegue fazer isso. Você acredita? Tem gente que consegue, tem essa habilidade, sabe, caminhando na esteira e falando com Deus, dirigindo. Quantas vezes eu fiz isso? Sabe, naquela oração, às vezes, pronunciável em português e muitas vezes, numa oração em línguas, que é o que nós estamos, irmãos, deixando um tanto de lado. Você sabia que uma grande batalha, em 1945, pôde ser vencida através de nativos norte-americanos, chamados navajos? Já viu falar neles? Os navajos, eles foram convocados para a guerra, porque eles tinham um dialeto próprio, e o governo japonês estava sempre antecipando os ataques dos americanos, porque eles sempre antecipavam, eles sabiam que, mesmo sendo japoneses, falando a língua japonesa, eles sabiam quando os códigos na língua inglesa era dado, e eles se antecipavam aos ataques. E os Estados Unidos estavam perdendo essa guerra por conta disso. Foi onde chamaram esses índios navajos. Eles se alistaram e eles começaram a fazer parte do exército americano. No início, as pessoas até nem os queriam ali, mas viram quanto eles eram e foram importantes para esse momento da guerra, pois eles passavam os códigos uns aos outros através da linguagem navaja, ou aquela linguagem dos indígenas chamados navajos. E isso tiravam os japoneses de órbita. Pastor, como que você sabe disso? Existe um filme na Netflix chamado Código de Guerra. Vai lá e assiste ele. Um dos poucos filmes que eu estou dizendo para você assistir. Você vai aprender muito, que através da sua linguagem, essa linguagem impronunciável, que você não sabe nem o que você está falando, quando você começa a falar noutras línguas, que é o que vai destravar coisas na sua vida. Só que o grande problema é que nós não acionamos esse mecanismo. Por quê? Porque nós queremos ver, nós queremos entender o que significa recantarabassure, cantarabalabas. O que esse cara falou? A gente quer entender isso. Você não precisa entender o recantarabassure, cantarandaramassurendere, cantarabas. Pastor, o que o senhor falou aí? Não sei. Mas eu falo. Se eu quiser aqui, eu consigo até o final dessa ministração falar só em outras línguas. Mas eu edifico? Não, por isso que eu tenho que voltar para o velho e famoso português que você entende. Mas sabe, irmãos, a gente quer entender o mecanismo do 2 mais 2 que dá 4. Esse é o problema da igreja. Esse é o problema de alguns. Esse é o problema de eu não vencer, de você não vencer, de nós não vencermos as batalhas individuais, porque a gente pouco ora. Para vergonha nossa. Desculpa, viu, irmãos? Desculpa aí, tá? Desculpa de novo. Que desculpa coisa nenhuma, vamos praticar essa coisa, irmãos. Segue a orientação de Paulo para que eu e você esteja firme contra as astutas ciladas do diabo. Para que eu e você esteja firme contra essas astutas ciladas do diabo, nós precisamos vestir a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É uma passagem que enfatiza que eu, você, cristão, deve e se preparar espiritualmente para a batalha, irmãos.
Você acha que eu estou aqui só com essa camisa que vocês estão vendo, com essa roupa? Eu estou revestido aqui. Se o diabo vir contra mim aqui agora, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu estou revestido, estou preparado. Quando Paulo ele fala sobre Efésios 6, ele está fazendo alusão, por favor, Bia, a essa ilustração que você vai ver aí, ó. Um soldado romano, não é isso? É isso que está aí? É ele mesmo? Ó que cara bonito. Você sabe, e eu fazendo uma pesquisa, quanto tempo durou o Império Romano? 500 anos. Porque o poder bélico era fenomenal. Graças a essa tropa de elite que eles tinham. Nenhum exército tinha essa indumentária toda. Capacete, couraça, nenhum tinha caneleira, nenhum tinha escudo, nenhum tinha esse preparo que esses camaradas tinham, irmãos. Então, quando Paulo ele traz a mente em Efésios 6, ele está descrevendo exatamente a indumentária de um soldado romano. Ele mostrando um a um, irmãos, o que esse soldado vestia. Primeiro, um cinturão da verdade. O que é um cinto? Você sabe, vamos parafrasear um pouco aqui, vamos filosofar um pouco. Para que serve um cinto? Além de enfeitar para alguns, um cinto para nós homens é de fundamental uso. Porque, entre outras coisas, ele segura as calças. Para que a calça não fique que nem a calça de alguns garotos que tem aí. Você já viu uns garotos que existem por aí? Que a calça dele está aqui, mostrando toda a peça íntima. Que moda esse povo tem, o povo tudo... Entre outras coisas, o cinto serve para isso. Você vê um garoto aí que não está usando cinto, é melhor você receitar. Pergunta aí se os garotos da igreja aí estão usando cinto que nem nós da antiga aí. Caio, você está usando cinto, meu filho? Tá, né? Dá bem. Cinto é isso, irmãos. E o cinto é comparado a você cingir os lombos com a verdade, para viver uma vida íntegra. O cinturão da verdade nos lembra de uma vida fundamentada na verdade. Ela não anda caindo não, está firme. Firme. Não é uma verdade que ora está nos pés, ora está no joelho, ora eu esqueço, ora eu me deixei em casa. Não. Está firme. Cinto serve para isso, entre outras coisas. E ele diz que nós precisamos estar vestido com o cinturão da verdade, que nos prepara para enfrentar os desafios humanos. Já pensou se na peleja eu estou ali, dando tiro, levando tiro, jogando pedra, jogando flecha, e de repente minha calça cai? Que situação, irmãos. Igual um amigo meu que jogava futebol, né, Ricardo? Estava para fazer o gol e a calça caiu na hora de fazer o gol. Perdeu. Couraça da justiça. Protege todo o peito aqui, ó, como se fosse como chama que os policiais usam? Colete à prova de balas. Que nos protege contra a injustiça, contra o pecado. Essa couraça simboliza uma vida de justiça, com proteção para o coração e para a vida espiritual. Calçado os pés do evangelho da paz. Você não pode ir descalço. Até esses homens aqui que vocês estão vendo aí, que retrata
essa imagem do soldado romano, eles podem ter o progresso que teve porque eles tinham um bom calçado. E agora o escudo da fé. Vai lá para Salmo 91, por favor. Achou aí Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e o meu baluarte. Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel, ou escudo e pavês, tanto faz. Esse escudo e broquel, irmãos, de que se retrata esse Salmo de número 91. O escudo é um escudo que toda a igreja tem, como se nós fôssemos todos soldados e tivéssemos um escudo, e a gente fosse fazer uma performar para todos se esconder atrás desse escudo, para proteger, por exemplo, o pastor e a esposa dele. Então, todos os escudeiros estariam enfileirados com escudo, mais ou menos um escudo de 1,70 m, 1,80 m, escondido ali, para as batalhas em campo aberto. Deu para você entender? Esse é o escudo. Mas só que a palavra de Deus está dizendo que a palavra é escudo e broquel. O que é o broquel? É um escudo menor. Não é um escudo para a coletividade, mas é um escudo para a individualidade. É para aquelas suas pelejas cotidianas. O broquel, irmãos, ele se faz necessário nas suas pelejas individuais. Porque nem dá para você pegar essa indumentária tão grande como um escudo de 1,80 m. Às vezes você não deixa ele próximo de você, mas o broquel tem que estar próximo. Porque você anda com o broquel e a espada. O broquel defende, a espada ataca. O broquel defende, a espada ataca. Olha aí, irmãos, a performance. Defende, ataca. Defende, ataca. Mas o que a gente vê é crente apanhando que nem pandeiro no samba. Levando esfrega na cara. Às vezes o diabo pega o rosto de alguns crentes e se arrastando assim, ó, na parede pontiaguda. Doeu, só foi um pouquinho, essa luta está doendo, essa prova está doendo. Fica só com essas cantigas que não edifica nada. Está apanhando, irmãos, levando de 10-0 do cão. E não adianta você vir com aquela musiquinha da igreja do pastor Raposo, dar-lhe bicuda na cara do cão, porque quem está levando bicuda é você. Ora, irmão, a palavra está dizendo que nós temos que ter o escudo e broquel. Você não pode nem ir na padaria desarmado. Vou falar uma coisa de militar, até porque eu fui militar. Quando você está na peleja, você foi militar, ou trabalhou a vida inteira como militar, você não vem nem na igreja desarmado, sabia dessa? Ixi, entreguei o meu amigo ali. Porque a qualquer momento, irmãos, ele pode ser vítima. E eu tendo um poste de arma, eu não vou andar armado? Eu vou, se eu fosse militar, eu andaria. Você não anda, pastor? Não, não tenho arma. Se eu tivesse, se eu não andasse. Mas não tenho. Então, amados irmãos, para que serve esse broquel? É para isso.
E o escudo da fé para repelir as dúvidas, os ataques espirituais que a todo momento vêm contra nós. A palavra de Deus aqui no Salmo de número 91 diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Antes diz aqui, irmãos, que quando eu embraço o escudo e o broquel, eu não me assustarei com o terror noturno. Eu não temerei seta que voe de dia. O que é uma seta que voa de dia? Hello? Vocês estão aqui ainda? O que é uma seta que voa de dia? Quem já foi vítima de uma seta que voa de dia? Você está tranquilo e calmo no seu carro, quando de repente um infeliz, enviado pelo capiroto, você está tranquilo e calmo, quando de repente uma pancada na porta do seu carro que faz com que você gire, hein, Renan? Renan perdeu a órbita. O que aconteceu? Seta que voa de dia. Quando de repente uma invertida, um funcionário que nem você, mas esse funcionário parece que joga no time contrário, vai lá e diz uma coisa para você na empresa que o seu sangue sobe. E que você conta até 10. Ah, se eu não fosse crente, rapaz, eu ia te dar um esculacho aqui agora e um soco bem colocado no meio das ventas. Mas Jesus não deixa. Por quê? Glória a Deus, foi uma seta que atingiu você, e se você está preparado, ó, o escudão, a seta desaparece. Mas às vezes a seta é bem colocada, irmãos. E aquilo para te tirar do sério, uma fechada no trânsito, seta que voa de dia. Uma investida do diabo contra a sua vida, seta que voa de dia. Ah, mas eu não estou gostando dessa ministração, o pastor só fala do cão. Não estou falando de Jesus, eu estou falando das artimanhas dele aqui. Estou falando do cão não, a gente não dá ênfase a ele não. Mas eu preciso falar das astutas ciladas do diabo contra mim e contra a sua vida. Às vezes até dentro da igreja acontece uma seta, irmão, dentro da igreja. Esses dias eu estava compartilhando com Michela sobre, nós estamos à véspera de um Doutrina e Foco que vai falar sobre adoração. Às vezes o ministro aqui se preparou, está o dia inteiro, um consagrado, está mais ali na unção mesmo, o óleo está correndo, escorrendo, ele está firme, ele está seguro da ministração que ele vai trazer para a igreja, quando de repente, o som começa a roncar, o operador de som, não estou falando você, hein, Bia, pelo amor de Deus, o operador de som que não tem talvez um compromisso com a palavra, que anda dissolutamente, abriu uma enorme brecha, ele não consegue atingir o pregador, mas vai ali no operador de som, seta que voa de dia, um vizinho mal intencionado, seta que voa de dia, alguém contando uma lorota para você que te deixa indignado, até suando frio, seta que voa de dia. Esses dias força do hábito, já faz um tempo, ela estava tranquila e calma, quando daqui a pouco o celular toca, senhora, aliás, uma pessoa fazendo se passar pelo meu filho, oh, mãe, me ajuda, mãe, minha irmã, aí minha esposa, fulano, mãe, me pegaram, aí o cara já tomou o telefone, segundo, né, sei lá, e começa a falar, ele está com a gente aqui, hein, e a gente quer tanto, senão a gente vai matar ele. Minha esposa, ela conseguiu, não sei como, sair daquele enrosco, mas depois deu uma desinteria na coitada,
porque aquilo abalou o emocional dela. Seta que voa de dia. Irmãos, eu sei porque sei que muitos de vocês estão aqui embaixo de ferrenho ataque do diabo. Mas só que eu e você precisa tomar posicionamento. Talvez você está lutando com ele num campo aberto. Vai para o seu secreto. Combata de lá. Combata com palavras, combata com declarações, combata com posicionamento, combata, meus irmãos, tomando posse do que a palavra diz sobre você. A palavra diz que esses caras estão aí nas hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, por cima das nossas cabeças, teoricamente falando, nos ares, mas só que nós não estamos na terra, nós também não estamos nos ares, nós estamos acima do sol. É lá que eu e você está, sentados em Cristo, acima de qualquer circunstância, irmãos. Só o meu corpo está aqui, mas a minha mente não, ela está em Deus, e o Senhor está sobre todo e qualquer problema. Essa é a falta de posicionamento, irmãos. Aí tem um capacete para proteger a sua mente. Porque, olha, a sua mente, a minha mente, ela é bombardeada, irmãos. E o campo de batalha é aqui, ó. Joyce Meyer escreveu muito brilhantemente. É aqui onde as batalhas travam. Aqui, ó. Na mente. Então você precisa de um revestimento mental, ter a certeza de salvação, como parte vital da armadura de Deus, que simboliza a proteção da mente. Até impõe as mãos sobre a sua cabeça, faça uma chacoalhada, ô mente fechada, abra-se em nome de Jesus. Talvez você não precisa nem de uma chacoalhada dos ministros daqui não, você mesmo pode botar a mão na sua cabeça, e fazer isso, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como a arma contra enganos, de todas as demais armas que eu falei sobre o cinturão, sobre a couraça, sobre o calçado, sobre o escudo, dei exemplo de 2 escudos, sobre o capacete. Agora a gente fala sobre a espada do Espírito, a palavra de Deus como a arma contra engano. De todas as demais armas, a espada do Espírito é a única arma ofensiva. Como eu disse, você se defende e ataca. Se defende e ataca. Sabe? Mas o crente pode fazer isso, deveria. Você deveria. Sabe? Entrar lá dentro daqueles quartos escuros que parece mais uma masmorra e sair expulsando todo quanto é mal que ali tiver. Sabe? Levantando as camas. Sai daí, capeta, agora, em nome de Jesus. Abrindo os guarda-roupas. Sai daí, desaparece, some. É isso que você tem que fazer. Posicionamento em Deus. Porque, queridos, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade, contra forças malignas. A palavra hoste significa literalmente contra tropas, forças armadas, contra um exército. E Paulo usa essa expressão, essa metáfora, quando ele diz que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ele está falando uma verdade. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores deste século, é contra hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Mas essas hostes estão nas regiões celestiais, aí nos ares, mas nós estamos acima delas. Sério, pastor? Ai, que bom, que notícia boa. Nós estamos lá, acima dela. Só se aproprie dessa sua posição em Deus e não aceite essas investidas do diabo contra a sua vida. Parafraseando, as armas da nossa milícia são mais poderosas, são poderosíssimas em Deus e possuem um alcance diferenciado do que as armas que alguém possa portar.
13 tiros, aquela pistola. 150 tiros, aquela metralhadora. Tem uma boa potência de tiro. Não, as nossas é muito maior que isso aí tudo. Essas armas com que os humanos habitualmente travam suas pelejas e guerras podem causar dano ao corpo físico. Mas nós temos algo, irmãos, que pode causar dano permanente no inferno. Quando você declara algo dentro da casa da pessoa, você nunca mais vai prejudicar essa família. Olha aí um decreto que você está dando. Demônio, some daqui, não volte mais, não perturbe mais, como Jesus fez com aquele endemoniado de Gadara. Sai dele. Mas a gente vai para onde? A gente pode entrar nas manadas de porco, faça o que você quiser, mas sai dele. E o intento daquela legião era matar, tanto é que matou toda a manada de porcos. Não tem conversa, não tem conversinha. Nós podemos decretar final de perseguição, de enfermidade. Não é um dano, temporário, é um dano permanente. Não vai acontecer mais isso com você. Segundo a minha palavra, a palavra que eu profiro aqui na sua casa, esse diabo, esse demônio, esse capeta, esse espírito familiar, some e desaparece. Pronto, está dado o recado, e é assim que tem que ser. Amém? Você pode dar um amém? Um glória a Deus? Você está pronto? Está com medo, irmãos? Se está com medo, não desce para o play. Você não pode ter medo não, mas nem medo de expulsar o cão, você não pode ter. Não, meu Deus, quando for a minha vez de expulsar o demônio, eu não sei se eu vou conseguir. Consegue, sai em nome de Jesus. Hoje o bicho está tão estrategicamente esperto, que nem possessão maligna está existindo nas igrejas. Mas quando eu aceitei a Jesus, irmãos, e depois de um tempo, já como líder da igreja, eu fui pastorear uma igreja em Tietê. Irmãos, pensa num lugar que tinha capeta, demônio. Parece que você tirava assim da parede aqui de monte, caía tudo no chão assim. Parecia aquele filme, não sei se você já assistiu, Constantino. Misericórdia, tem irmãos que até talvez assistam aquele filme fazendo assim, Jesus, com um medo terrível. Eu me lembro de uma cena naquele lugar, estávamos para começar o culto, quando daqui a pouco o irmão ia desabalar da carreira, veio até mim, pastor, olha, vem aqui comigo, vem ver o que fizeram lá na frente da igreja. Por quê, irmão? O culto estava para começar, para tirar a gente do sério, irmãos. Lá na frente da igreja, o que colocaram lá? Um trabalho de macumba, um despacho, com a cabeça de bode. E eu olhei aquilo ali, mas que capeta atrevido. Falei, e agora, pastor, o que a gente faz? Falei, irmão, vamos jogar fora isso aí. Mas eu vou pegar nisso. Teus irmãos que são muito engraçados, são cômicos. Irmão, você vai pegar nisso aí, vai botar dentro de um saco de lixo preto, vai mandar embora. Não é que o saco de lixo tem que ser preto, por causa não tem nada a ver. Aí eu falei, você vai colocar isso no saco? Não, pastor, mas eu? Falei, tá bom, irmão, eu coloco, vai. Abre o saco aí, botou, vai, bota no lixo isso aqui agora. E já era, acabou. Pastor, o senhor fez isso, fiz e faço. Ei, com medo do trem, do coisa ruim? Não, irmão, não tem medo não. Se eu tiver medo, irmãos, por que eu sou crente então? Não tem isso comigo não. E eu quero que você fique em pé, o Ministério de Música, por gentileza. Já estamos avançados no horário aqui. Suzy, fica aí no jeito que já passa para tu, viu?
Só vou fazer uma breve oração pelos meus amados irmãos aqui. E dizer a você, não temas, crê somente, tome posição. O que você estiver passando de dificuldade, sendo rechaçado, levando ali talvez uns 15-0 do capeta. Hoje é dia de virar esse jogo. Pastor, mas 15-0, será que dá para virar? Dá para virar sim. Dá para virar sim, senhor. Sim, senhora. Em nome de Jesus, é só posicionamento. É só você não fazer mais o que alimenta ou retroalimenta essa acusação contra a sua vida. Pastor, como? Destruindo fortalezas em primeiro lugar. Pastor, mas onde ele está escondido? Deus vai mostrar na sua mente onde ele está escondido. Deus vai mostrar na sua mente aonde ele se esconde. Atrás de um trejeito, atrás de uma pessoa, atrás de uma acusação, atrás de um objeto, seja lá o que for, atrás de um site, atrás de que for, você toma um posicionamento e acaba. Ponto. Chega de ficar gastando bala com esses caras aí. É só tomar um posicionamento. Você precisa ser vitorioso no individual, como você é vitorioso no coletivo. E eu digo, essa igreja aqui, ela é vitoriosa contra as trevas. Aqui não tem conversa. Mas eu já não posso dizer individualmente, na questão de alguns, talvez a gente padeça. Mas para se livrar desse padecimento, nós precisamos tomar posicionamento no individual, como nós tomamos no coletivo. Coletivo, estamos bem. Coletivo, não vem para cá não, que a gente ora se for o caso até amanhã cedo aqui. Mas o individual precisa manivelar. É difícil. É posicionamento. Depende exclusivamente de você. Não depende da fé do pastor, não depende da fé dos ministros, não depende das orientações da Michela, depende de você. Posicionamento. Eu não vou fazer mais e não faço mais. Eu não vou permitir isso mais na minha vida e não permito mais. Eu não vou deixar essa pessoa fazer o que ela quer e bem entende comigo e não faz mais. Eu vou me posicionar a partir de então. E é o que eu faço a oração juntamente com você. Pai Celestial, em o nome de Jesus, mediante a ministração da palavra na noite de hoje, Pai. Pai, que os teus filhos sejam esclarecidos, onde quer que exista a ação do inferno e do diabo, nos negócios desse irmão, nos relacionamentos dele, na sua vida pessoal, individual, na sua vida ministerial, na sua vida física.